TPLO, nivelamento do platô tibial por osteotomia na correção de ruptura do ligamento cruzado cranial. Histórico do paciente: nome Bianca, raça labrador, idade 4 anos, pesando 32 kg. A queixa principal é a claudicação do membro pélvico esquerdo observado nos últimos 7 dias. Os tutores não observaram nenhum tipo de trauma ou queda, sem alteração nos exames físicos, exceto dor à palpação. A avaliação clínica está pautada na tríade locomotor, com os ossos do esqueleto apendicular pélvico, principalmente fêmur, patela, tíbia e fíbula, nas articulações femorotibial, que inclui menisco medial e lateral, ligamento intraarticular, ligamento cruzado caudal e cranial, ligamento transverso e fabela, e nas musculaturas, com os músculos sartório, músculo tensor da face lata, músculo bíceps femoral, músculo flexor do tarso e dos dedos e músculo extensor do tarso e dos dedos. Veremos a seguir um resumo demonstrativo dessas estruturas no animal. Podemos ver nessa imagem os ligamentos cruzados cranial e caudal se cruzam na medida em que se estende do fêmur à fíbula. Uma causa comum da claudicação do membro pélvico é a ruptura do ligamento cruzado cranial, o que aumenta o movimento cranial da tíbia. A suspeita diagnóstica é ruptura do ligamento cruzado. Os próximos passos são a realização do teste de gaveta e do teste de compressão tibial. O teste de movimento de gaveta é a translação cranial da tíbia em relação ao fêmur, que possibilita o diagnóstico clínico para a ruptura do ligamento cruzado cranial. Deve ser realizado com o membro pélvico flexionado e em extensão. Se realizado sob anestesia, reduz o risco de resultados falsos negativos. Caso ocorra movimento cranial, é possível que haja alterações no ligamento cruzado cranial e em movimentos caudais, a lesão em ligamento cruzado caudal. O teste de compressão tibial também é importante para a confirmação do diagnóstico, pois comprime a tíbia contra o fêmur, induzindo o avanço cranial. A vantagem do teste é que pode ser feito com o animal em estação e provoca menos dor do que o teste da gaveta. A conclusão é a instabilidade articular com teste positivo para gaveta e compressão tibial. Achados radiográficos. O posicionamento correto para a radiografia é essencial nesse tipo de caso. Sendo assim, o paciente é colocado em uma posição reclinada lateral com a perna afetada lateralmente e fixada do lado de fora do campo de visão. A articulação afetada do joelho é flexionada a 90 graus ou um ângulo ligeiramente flexionado mais natural, geralmente de 60 graus, preferência do médico. Como resultado, a imagem ao lado mostra uma ruptura completa do ligamento cruzado cranial sem lesão do menisco. Diagnóstico: ruptura total do ligamento cruzado cranial. O que é? Uma afecção que comete com frequência o joelho do cão, sendo considerada a causa prevalente da doença articular degenerativa dessa articulação ou traumáticas. A ruptura pode ocorrer quando forças articulares excedem a força de tensão do ligamento íntegro ou enfraquecido por degeneração crônica. A ruptura do ligamento cruzado cranial não tem uma patogênese exata, mas cães com membros pélvicos retos, estreitamento do sulco intercondilar ou demasiada angulação do platô da tíbia são considerados predisponentes.
A predisposição pode ser de cães de ambos os sexos, qualquer idade ou raça, a maioria dos cães são jovens e ativos. Há várias técnicas de correção. A TPLO consiste numa osteotomia de nivelamento do platô tibial, buscando estabilização pela contenção ativa da articulação. A TPLO é realizada em 4 etapas. Primeira, a determinação pré-operatória do APT. Mensura o ângulo da rotação do platô da tíbia, no qual deverá ser corrigido da cirurgia. Segunda, a osteotomia da tíbia proximal, procedimento cirúrgico de corte no osso da tíbia. Terceira, a rotação do segmento de platô tibial, correção do ângulo. Quarta, e a fixação interna da osteotomia, estabilização com uma placa especial para TPLO. Determinação pré-operatória do ângulo do platô tibial. Nessa imagem, vemos a manobra para a realização do exame radiográfico sob o teste de compressão tibial. Deve-se notar o estresse exercido no tarso, seta branca, para promover o deslocamento cranial da tíbia, seta preta. Nos casos suspeitos de ruptura do ligamento cruzado cranial. Conforme a imagem, podemos observar em A. Joelho normal. Notar o sesamoide do popilíteo sobreposto ao platô tibial, caudal, seta branca, e a eminência intercondilar, seta preta, entre os côndilos femorais, em sua posição anatômica. B. Joelho com ruptura do ligamento cruzado cranial. Notar o deslocamento da eminência intercondilar em relação aos côndilos femorais, seta preta, e deslocamento distal do sesamoide do popilíteo, seta branca. Esse diagrama demonstra a mensuração do ângulo do platô da tíbia. A linha vertical A representa o eixo funcional da tíbia e une o centro do tubérculo intercondilar da tíbia com o centro do tálus. A linha do platô da tíbia, B, une as margens cranial e caudal do platô da tíbia. O ângulo do platô da tíbia é medido a partir de uma linha, C, perpendicular ao eixo funcional da tíbia e que passa sobre a linha do platô tibial, B. Nessa imagem, observamos um exemplo de medição do APT pré-operatório e cálculos trigonométricos para determinar a rotação do fragmento proximal da tíbia. B. APT pós-cirúrgico e a tabela de ângulos para a rotação tibial. Osteotomia de nivelamento do platô da tíbia. A preparação se deu por meio da sedação intramuscular com acepromazina 0,05 mg por quilo e imeperidina 3 mg por quilo, a cateterização da veia cefálica com um catéter de 24 gramas e a tricotomia da região sacral e da região coxofemoral até a extensão. Logo após a fluidoterapia, o paciente foi induzido à anestesia. Foi realizado também a anestesia epidural e a inalatória. Sobre a anestesia epidural, ela é amplamente utilizada em cirurgias ortopédicas de membros posteriores e também em cirurgias de abdômen caudal, porque isso possibilita a realização de cirurgias invasivas mesmo com o paciente em anestesia leve. Com o paciente submetido à anestesia, ele foi posicionado em decúbito lateral através da abordagem medial da tíbia proximal e foi realizada a incisão 3 cm proximal ao platô da tíbia, continuando distalmente 5 cm abaixo do nível da crista da tíbia. Incisou também os tecidos subcutâneos ao longo da linha com eletrocautério e com isso foi possível visualizar a inserção da cabeça cranial do músculo sartório. Incisou a inserção do músculo sartório e rebateu-se o músculo caudalmente, visualizando o ligamento colateral medial e o aspecto caudal da tíbia proximal. Incisou-se também a origem do músculo popítleo e dissecou-se a origem do músculo com o instrumento rombo, do aspecto caudal da tíbia até a borda medial.
As estruturas foram elevadas e foi posicionada uma compressa umedecida entre o músculo e o osso, que tem a finalidade de proteger o músculo, a artéria e as veias pupíteas durante a osteotomia. Na realização da TPLO, foi posicionado um gancho perpendicular ao eixo longo da tíbia, representando o centro de rotação. A osteotomia foi realizada com uma serra birradial de tamanho adequado, em que lavou-se a lâmina com solução fisiológica gelada até que 50% da tíbia estivesse cortada. O tendão patelar foi protegido usando um afastador de Roman. Com o osteótomo, foram marcados ambos os lados da osteotomia com uma distância adequada determinada pela TP corretiva. A osteotomia foi concluída e foram removidas as compressas protetoras de gases. A osteotomia foi fixada com uma placa óssea de tamanho adequado. Foi feita a sutura da inserção da cabeça cranial do músculo sertório, a fáscia profunda da tíbia e o restante da fáscia profunda, a fáscia superficial e os tecidos subcutâneos com fio absorvível em padrão contínuo, e a pele foi fechada com grampos cutâneos. Veremos a seguir um vídeo resumindo o procedimento de nivelamento da tíbia. Foi realizado um exame radiográfico na incidência médio-lateral para verificação do procedimento de osteotomia de nivelamento do platô tibial. A. Pós-operatório imediato e B. 90 dias após a cirurgia. As complicações pós-operatórias incluem a osteomielite. Pode acontecer maiores ou menores complicações, e essas complicações podem variar. Caso não haja complicações, os antibióticos são suspensos de 24 horas. Existem alguns casos em que é necessária uma segunda intervenção cirúrgica. Pode acontecer também complicações na região da sutura e também relacionada à ferida cirúrgica como edema, hematoma e seroma. Elas podem ser minimizadas com bandagem e, em alguns casos, podem ocorrer a quebra da broca, do pino ou do parafuso. A seguir, as referências utilizadas nesse estudo. Obrigada!